Então, bom dia a todos. Hoje, dia 21 de outubro de 2015, continuando nosso estudo do livro Devassando o Invisível, pela Dona Ivone do Amaral Pereira. O capítulo é o Beletrista, tá certo? Nós vamos continuar, então, esse capítulo. Nós tínhamos começado há umas 2 semanas atrás. Não tem nem tanto tempo assim. É que os capítulos do livro Devassando Invisível da Dona Ivone são bastante extensos. Eu imagino que seja a 3ª semana, Dudu. Tenho certeza 100% não, mas eu não sou muito boa de divisão assim, não. Mas eu tô no 3º, tô no 4º, é uma loucura. Então é isso, parte 3ª. Parte 3ª, vamos fazer a nossa prece para poder nos harmonizar. Vamos nos harmonizando. Logo pela manhã no Brasil, 8 horas da manhã, meio-dia, horário da Itália. Levando nosso pensamento aos espíritos amigos. Evocando a presença de Maria de Nazaré, nossa mãezinha querida. Sentindo as vibrações salutares dos espíritos trabalhadores dessa casa. Harmonizando mesmo as nossas energias, os nossos sentimentos. Senhor Jesus, Maria de Nazaré, mãezinha, abençoa os nossos trabalhos desta manhã, inspirando a amizade aos nossos corações, aos amigos que estão aqui presentes, interagindo ao vivo, e a todos os nossos irmãos que vão ter acesso a esses estudos em gravação, que essas energias também salutares possam chegar até eles. Que nós possamos estar de coração e mente aberta para a inspiração dos amigos que nos assistem. E em nome de Deus, pedimos a permissão de começar o trabalho dessa manhã. Que Maria de Nazaré nos abençoe, que assim seja. Graças a Deus, que assim seja. Então, gente linda, bom dia, João, bem-vindo. Bem-vindos todos. Diana, um beijão pra você também, viu? Bem-vinda. Vamos continuar o nosso capítulo, tá, Norma? Nós estamos estudando o livro Devassando o Invisível e o capítulo é o Beletrista, não sei qual é a edição que você pode ter, se encontra também esse livro em PDF, caso vocês não tenham à mão. E vamos continuar. A Dona Ivone está no momento de passeio espiritual, vamos assim dizer, porque ela está fora do corpo físico, em perispírito, passeando de braços dados com o espírito do Beletrista, que tem uma proposta de trabalho para a Dona Ivone, como médium. E ela aqui está contando para nós como foi esse ocorrido. Esse ocorrido foi desse encontro com esse espírito e tal, foi em 1930, tá certo? Foi em 1930 e eu já tinha lido para vocês a questão da data, porque ela fala que percebe que ele espiritualmente é necessitado de tudo, porque a sua desencarnação tinha sido em 1911. Em 1930, ele ainda estava muito ligado à vida material e ao drama no qual ele tinha vivido aquela época. Porque ele tinha vivido um drama afetivo, um drama de amor, né? E nós vamos ler isso para vocês. Ele era muito chateado com a sociedade, com a lei, porque o Brasil, naquela época, em 1911, quando ele... 1900, né, vamos dizer assim, quando ele precisava, ainda não tinha a lei do divórcio, mas nem
em 1930, quando ocorreu esse encontro dele com a Dona Ivone, que era na cidade de Lavras, quando ela trabalhava na cidade de Lavras, em Minas Gerais. Foi a época que foi, assim, aquele desabrochar da Dona Ivone espiritual, não é? Vocês lembram disso? Aquela parte fecunda, aquele momento fecundo da mediunidade da Dona Ivone foi em 1930 e a lei do divórcio foi sair no Brasil em 1977, no ano que eu nasci, tá? Então, 47 anos depois do ocorrido. Então, ele estava ali se lamentando, chateado, contrariado, desde 1911 e a lei do divórcio veio aparecer em 1977 no Brasil, certo? Datando o que, engraçado que veio tanto tempo depois, Regina, bom dia, bem-vinda, Natália, Marcela, um beijão a todas. Que o livro Devassando Invisível, esse livro no qual nós estudamos, ele saiu em 1963. Em 63, tá? Então, esse livro que vocês estão estudando agora em 2015 é um livro datado da primeira edição de 1963. Ela vem contando pra gente, e eu queria frisar para vocês, depois dessa introdução, que ele se lamentava que quando ele tinha desencarnado em 1911, os espíritos diziam para ele, acusando que ele tinha sido suicida. E ele ficou chateado, porque ele não lembra de nada. Ele sofria de neurastenia. E a Dona Ivone faz uma observação curiosa. Eu queria entrar primeiro com vocês nessa coisa dessa doença da psiquiatria, porque eu acho interessante, sob o ponto de vista espírita e doutrinário, logicamente, a gente entrar nesse pensamento aqui, tá bom? Então, olha, efetivamente, diz a Dona Ivone, esse espírito que irradiava simpatia, embora sem pertencer a uma ordem elevada do mundo invisível, nenhum característico dos espíritos suicidas apresentava. O que confirma a versão de que os neurastênicos que se matam durante um acesso do terrível mal não passam pela aspereza das repercussões conscienciais comuns à maioria dos suicidas, conquanto hajam de arrostar a responsabilidade dos atos que tenham dado origem ao grande desequilíbrio nervoso, porque se deixam vencer. A Dona Ivone tinha uma grande experiência com espíritos suicidas, porque além dela ter sido suicida, o trabalho dela foi muito assim de socorro aos espíritos suicidas, tá bom? Então ela conhecia mesmo as características, as repercussões no espírito de no perispírito, né, de um espírito suicida, certo? Então ela conhecia esse perfil, não é? Vamos dizer. Vou trazer aqui para vocês, eu trouxe uma pesquisa que fiz sobre a neurastenia. Porque quando a gente ouve falar de uma doença, no caso o beletrista, ele sofria de neurastenia. Seria interessante que a gente entendesse o que é a neurastenia como definição para compreendê-la, não é? Vamos lá. A neurastenia, que é neuro do cérebro, e astenia, que seria para fraqueza. Então, fraqueza do cérebro, fraqueza do sistema nervoso. É um transtorno psicológico resultado do enfraquecimento do sistema nervoso central, culminando em astenia, que é fraqueza, né? Física e mental. Então, a neurastenia era uma fraqueza do sistema nervoso. Agora vamos ver as causas. Resultado de uma combinação de vários fenômenos endógenos, predisposição genética para ansiedade, depressão, sensibilidade ao cortisol, os exógenos, ou seja, externos, né? Situações traumáticas, trabalho exaustivo e frustrante, problemas familiares. Vocês estão observando que são situações em conjunto que vai entrar bem no perfil psicológico do espírito? Pelos traumas que aconteceram com ele, situações traumáticas, trabalho exaustivo e frustrante, problemas familiares.
Olha só. O diagnóstico deve ser feito investigando outras possibilidades de fadiga crônica. Aí vai vir várias situações que podem levar também à neurastenia. O sintoma da neurastenia, dito por Charcot, não é? Cefaleia, raquialgia, que é dor na coluna, a astenia neuromuscular, que é fraqueza, a dispepsia, por atonia gastrointestinal, que é dificuldade de comer, insônia, depressão nervosa. Sintomas também descritos por Berdach: dores no corpo, dormência localizada, dificuldade de concentração, problemas de memória, medos mórbidos, inquietação, transtorno do sono e problemas sexuais. Podem levar à neurastenia, certo? Olha o perfil do espírito. Que coisa interessante. Mas aí, a dona Ivone, o que foi que ela fez quando ela entrou nessa conversa? Ela, como é que eu posso dizer? Desabilitou, vamos dizer assim, o espírito do suicídio, porque os espíritos acusavam ele de suicida. Mas ela, observando o perispírito dele, fala: poxa, mas ele não é suicida. Infatti, né, efetivamente, ele não tinha um perfil de suicida. Por que a acusação de suicida? E aí, eu vou respaldar a dona Ivone doutrinariamente, trazendo para vocês, no Livro dos Espíritos, do capítulo 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. A pergunta é a 944 e a que nos interessa realmente é a 944A. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Voluntário, o que é que significa? Que a pessoa está querendo, né? É voluntário, é o desejo dela, está fazendo consciente. Nós não sabemos, por exemplo, que toda nossa ação vai ter um peso maior ou um peso menor relativo à nossa consciência de causa. Então, o ignorante, ele pode errar em tal situação. O consciente, né, daquela verdade já não vai ter o mesmo peso fazendo o mesmo erro. Vai ser pior para ele, né? Porque ele é consciente. E aí Kardec acha interessante a resposta: o suicídio voluntário é a transgressão da lei divina, porque quando ele não se dá por contento, ele faz a mesma resposta A, para completar, né? Lidiane, bom dia, bem-vinda. Didima, um beijo, bem-vinda. 944A. Nem sempre o suicídio é voluntário? Curioso dele, né? Nem sempre o suicídio é voluntário? Tem suicídio que não é voluntário, gente? O que é que vocês acham? Livro dos Espíritos. Tem suicídio que não é voluntário? Não é querendo? A Diana diz que tem. Quem tá com a Diana? André diz que acha que é voluntário. Quem tá mais? Alguém mais? Vamos lá? 944A. O louco que se mata não sabe o que faz. O louco que se mata não sabe o que faz. Então, se a pessoa tá com problema psíquico, ela não é julgada, né? Apesar que eu julgar não gosto desse enquadramento, dessa definição. Essa classificação talvez fosse melhor, né? Que me ajuda na definição. Aí eu trouxe para vocês o seguinte: lá na introdução do Livro dos Espíritos tem várias passagens interessantes. Mas lá na introdução do Livro dos Espíritos tem uma explicação de Kardec, que a introdução, o item 15, né, em Números Romanos. A loucura
tem como causa primeira uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter de preocupação principal, transformando-se em uma ideia física. Mais adiante, entre as causas mais comuns da superexcitação cerebral, devemos contar as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que são ao mesmo tempo as causas mais frequentes de suicídio. Então, um louco não sabe o que faz. A pessoa que ela entra no processo de loucura, ela tem uma predisposição orgânica. Então, o cérebro tem uma predisposição para uma fraqueza dela mesma, né? Então, vão existir N fatores que possam levar a pessoa à loucura. E nós vamos pegar, nesse sentido aí, um cansaço dos nervos. Olha aqui que ele fala, as decepções. Não tem a ver com as características que foram ditas, que eu defini para vocês, da neurastenia? Olha, decepções, infortúnios, afeições contrariadas, que são muitas vezes... mas não tem aquele tipo de suicídio que a pessoa só tá magoada e ela quer lá e se vinga no suicídio? Tem, inclusive, a continuação das perguntas do Livro dos Espíritos, que começa em 1943, trata disso. Mas o nosso foco é a loucura. É a loucura porque a dona Ivone olha para o espírito beletrista e não vê nele um perispírito de suicida. Ela fala, interessante, não tem, não é? As características de um suicida. Olha, ela diz, efetivamente, esse espírito que irradiava simpatia, embora sem pertencer a uma ordem elevada do mundo invisível, nenhum característico dos espíritos suicidas apresentava, o que confirma a versão de que os neurastênicos que se matam durante um acesso de terrível mal não passam pela aspereza das repercussões conscienciais comuns à maioria dos suicidas, conquanto hajam de arrostar a responsabilidade dos atos que tenham dado origem ao grande desequilíbrio, por mais que ele venha ter um resultado, né? Vai ter que se responsabilizar de uma maneira ou outra. A responsabilização, né, Andréa, vai ter os seus atenuantes. Então, a responsabilização, vamos imaginar uma grande régua. Tá todo mundo com a régua aí na mente? 0 a 100. Mentira, já a régua vai de 0 a 10, né? Absurdo. De 0 a 10. Então, vamos dizer que vai ter uma responsabilização que vai dizer 0,5, 0,8 ao 10. Isso vai estar ao nível de consciência e o que levou justamente a pessoa a danificar os seus próprios nervos, porque de qualquer jeito o espírito, ele que conduz o seu próprio corpo, a máquina, não é? Então, de um jeito ou de outro, ele tem suas responsabilidades, ele não está isento de suas responsabilidades. Mas não vai ser igual, não é, nesse caso, igual a mesma pessoa que tomou um veneno porque quis fugir da prisão, ou porque a pessoa amada deixou, então, você não me quer não, pois eu vou me matar. E assim você vai ficar com remorso pro resto da vida, por causa da minha morte, porque você me deixou. Muda totalmente, né? A pessoa tá consciente, é a intenção. Na verdade, né, Andréa, tudo que nós fazemos está ligado à nossa intenção. O que nós fizermos está ligado à nossa intenção. Quando nós falamos do ignorante e nós falamos do consciente, nós queríamos relacionar a isso aí. Por exemplo, a partir desse momento, muita coisa vocês não podem fazer mais, é verdade? Porque vocês saíram da ignorância, vocês comeram a maçã. Vocês comeram a maçã, tá todo mundo ferrado. Tá todo mundo consciente. Todo mundo sabendo, né? Então não dá mais pra tapar o olho, fingir que não está vendo. Quando um não sabe, tá tudo bem. Mas quando um sabe, se autorresponsabiliza, faz parte. Bom dia, sereia vegetariana, Adri, beijos e bem-vindas. Então, continuando, claro, essa questão da neurastenia. Por que isso é interessante? Sabe por quê, gente? Porque além de ter uma visão
doutrinária da coisa, né, basada na doutrina espírita, da gente entender também pela visão da fraternidade, as consequências desses atos, e muitas vezes, quando isso pode ter acontecido com uma pessoa conhecida nossa, com uma pessoa que a gente quer bem, a gente fica muito angustiado sem entender até que ponto vai a responsabilidade ou não da pessoa. Como é muito, tudo na vida é relativo, cada um segundo as suas próprias obras e segundo a sua própria consciência. Então, é interessante quando a gente toca num assunto desse, aprofundir isso aí, porque do mesmo jeito que vocês estão aqui práticos ouvindo esse tipo de explicação, às vezes tem uma pessoa que vai pegar um áudio desse e vai ouvir, nunca ouviu falar de neurastenia e não consegue entender a profundidade do que a própria escritora está falando, do que a própria Dona Ivone está falando, tá certo? Tudo bem para vocês? Alguma coisa para colocar ou a gente vai adiante? Beleza, né? Vamos lá. Profunda afinidade espiritual resultou desse colóquio durante o qual nos sentimos invadir de sincera compaixão pelo irmão que tão gentilmente nos procurava, confiante, para desabafo do coração torturado pelos infortúnios. E foi que o máximo prazer e um devotado interesse pela sua causa que nos dispusemos a ouvir, ou antes, a ver, a narrativa do romance que ele desejava ditar aos homens por nosso intermédio. Então, olha, ela ficou ouvindo a situação dele e se interessou. Tinha uma simpatia entre eles, porque apesar dele não ser um espírito de envergadura, um espírito elevado, ele inspirava simpatia. Vocês lembram que ele era um espírito gentil? Deu um cavalheiro, deu o braço para ela, a tratava com delicadeza. Era um espírito educado e que inspirava simpatia, não é? E mesmo assim você vê que a Dona Ivone, de um jeito ou outro, abrindo um parênteses, era uma médium acostumada a lidar com espíritos simples, com espíritos muitas vezes obsessores de outras pessoas, mas ela era acostumada a lidar, que nem sempre são dóceis, que nem sempre, não é, tem modos educados. Então a Dona Ivone é acostumada a lidar com todo tipo de espírito, né? Então ela, quando descreve assim, existia uma ligação de simpatia, porque era real. A ligação, ela não vai contar uma coisa daquilo que não é, né? Chegáramos, no entanto, ao término do giro encetado, disse beletrista. E levou ela para passear e tal. Criar a ambientação para minha história, mantê-la, para que o médium a compreenda como uma realidade, será para mim dificílimo, conforme já expliquei. Poderia fazê-lo, porém, imperfeitamente. Meu pensamento, pouco adestrado, mostraria intermitências, vacilaria, produzindo cenários escassos, indecisos, defeituosos. Conforme estou habituado a observar aqui, entre companheiros de infortúnio que se propõem narrar próprias desgraças, uns para os outros. Prefiro reconhecer que se trata de talento psíquico de ordem moral e intelectual elevada, que não possuo, e nem sei se o possuirei um dia. Narrar a história, recordação, porém, somente os fatos que realmente se desenrolaram, evocando-a detalhadamente no próprio ambiente ou cenário em que se passaram. Sim, se-me-á possível. Ela vive em minha história, dentro do meu ser. É a própria força do meu sentir, o meu drama íntimo, o sentimento de que se impregnou todo o meu ser moral. E minhas vibrações totais estão deles tão saturados que eu mesmo não compreendo. Como Vossa Excelência tratava-nos finamente a prezada entidade. Não está percebendo cenas das recordações queridas e dolorosas que voaçam em torno de mim. Nós sabemos que o nosso pensamento,
ele elabora imagens, vocês sabem, né? Então, o pensamento faz como um cenário. Nós pensamos e criamos esse cenário, é a fotografia do pensamento. E isso repercute no nosso perispírito. É por isso que outros espíritos podem ler o nosso pensamento. Podem ver o que pensamos, certo? Principalmente se vamos em simpatia com eles, tá? Então, mas ele diz o seguinte, olha, eu vou tentar narrar a história, mas vai ser difícil, porque não vai ter como explicar a título de um espírito que tenha uma evolução, como é que ele chama? Moral e intelectual. Coisa que ele não tem, e ele ainda é muito pessimista, diz que talvez não saiba se vai possuir isso aí. Essa intelectualidade com moralidade. Então ele diz para ela, olha, vai ter intermitências, porque ele não é constante. Quem lembra do capítulo anterior? A Diana com certeza lembra, então já vou logo dando o nome dela. Dona Demi, bem-vinda. A Diana com certeza ela tá lembrando, né? Então, o capítulo anterior, que falava dos romances mediúnicos, o capítulo anterior, a Dona Ivone precisava escrever o romance Amor e Ódio, saía do corpo e ia diretamente nas cenas, né? Os espíritos iam construir toda a cena, ela entrava nas cenas e vivenciava igualzinho a um filme de 3D, de 3 dimensões, né? Aqueles filmes legais que você bota o óculos, então ela entrava ali. Só que esses espíritos tinham a capacidade vibratória de lidar com esses fluidos, de elaborar assim consequências sem atos, esses pensamentos, ao ponto que ela vivia assim de uma beleza extraordinária. Vocês lembram? Ela conseguia, por exemplo, reter os sons da música, a alegria que ela sentia de ouvir aquilo ali, a beleza, as cores. Esse espírito diferente, esse espírito fala, olha, vai ter, eu sou pouco adestrado, meu pensamento é pouco adestrado, vai ter intermitências, talvez eu produzir cenários escassos, defeituosos, e ela fica assim, poxa, você nem tá conseguindo ver o meu pensamento, porque o pensamento não fotografa, dado que ela não estava aplicada naquilo ali, não estava se concentrando naquilo, ela não estava percebendo nada, porque a energia dele era vibratoriamente muito baixa. O drama que ele estava vivenciando era muito baixo de energia, não é? Era mais terra-terra. Então, ela não estava com as percepções ali ligadas na história dele. Então, ele, que a chamava-se muito educadamente de Vossa Senhoria, Vossa Excelência, e continua aqui, ó. Pois não ignoro que os médiuns espíritas possuem um segundo poder de percepção e de visão que escapa aos demais homens. Repare que ele fala médiuns espíritas. Tem alguma coisa de diferente em ser médium espírita? A ser médium não espírita? Quem sabe me dizer isso? Tem uma diferença? Tem, não é? Porque o médium espírita, ele vai estar mais adestrado. Primeiro que ele vai estar lidando... Não, Dudu, nem só aprendizado. Aprendizado é quase tudo, né, meu filho? Aprendizado é prática. Lembre-se que o médium espírita, ele vai estar lidando com espíritos espíritas e que vão estar treinados para aquele âmbito ali. Não é? Mas o médium espírita vai estar mais vigiado e desenvolvido. Vocês lembram que todos os médiuns, os mais famosos, já vem, viu, Dudu? Os mais famosos, assim, que a gente conhece, eles tinham um treino contínuo, um treino continuado e um treino, assim, ao ponto... porque o que é que acontece? Deixa eu ver como é que eu posso entrar nisso aí. A faculdade mediúnica, ela é uma faculdade que ela pega o pensamento do espírito e absorve
no corpo do médium, né? No perispírito, que transmite para a vida material. Mas a habilidade de lidar com a mediunidade facilita também, em muitas vezes, a maioria das vezes, a faculdade anímica, que é a projeção da consciência, o desdobramento, a saída do corpo. Existe uma ligação entre uma coisa e outra, como pode existir também distinções entre uma coisa e outra. O que acontece? Nessa habilidade aí, o médium ele vai ter um treino a mais. Até porque o núcleo dos espíritos que vão estar ao redor dele é mais focado aquele tipo de trabalho, aquele tipo do trabalho no qual ele está sendo focado. Então ele diz, olha, pois não ignoro que os médiuns espíritas possuem um segundo poder de percepção e de visão que escapa aos demais homens. Os demais homens não são médiuns também? São ou não são? São. Quem mais, quem menos, quem raramente não é, segundo o livro dos médiuns. Raros aqueles, não é, que não tem. Então, pode existir um ser humano ou outro em todo o planeta que não tenha nenhum rudimento de mediunidade. Mas somos todos, segundo o livro dos Espíritos, na pergunta 495, é disso que se fazem todos os homens médiuns, esse contato que nós podemos ter com o nosso espírito protetor. Ele coloca uma questão interessante, olha, segundo o poder de percepção da visão que escapa aos demais homens. Aí a Dona Ivone completa. Nós estudamos isso no Levação do Invisível todo, e eu ficar falando esses detalhes, né, Edu? É chover no molhado. Então vamos continuar aqui. Assim é, meu caro irmão. Respondemos interessando-nos mais pelo companheiro espiritual. É espírita, porventura? Ela vai perguntar se o espírito é espírita. Pois as entidades desencarnadas podem participar de quaisquer crenças ou opiniões religiosas ou filosóficas. O singular acompanhante teve um gesto algo incerto, não destituído de certa graça, e respondeu delicado e sincero: minha excelente senhora, eu sou apenas um homem que sofre e a quem a morte ainda não consolou, nem liberou de profundas apreensões e muitos desgostos. Creio na existência de um ser todo-poderoso a qual respeito. É o que muito lealmente posso afirmar. Creio, mas não o compreendo, nem tampouco as leis por ele criadas. Não pratiquei jamais qualquer religião, pela simples razão de que não possuía nenhuma, como não possuo até agora. Se ainda fosse um homem carnal, minha religião seria a ciência, pois eu amava profundamente a medicina, e além desta, a minha crença no Autor do Universo. Mas sei que já não sou um homem, no sentido literal do termo, e por isso não mais poderei exercer a medicina ou dedicar-me à ciência. Perdi ambas quando me depositaram num túmulo, convencidos de que eu deixara de existir. Ele é bem sincero na confissão dele, né? Como espírito, ele diz que acredita em Deus, mas ele não compreende as leis de Deus. Porque ele está no mecanismo de dor, de vítima, né, das circunstâncias, em vítima da sociedade, tanto é por isso que ele quer escrever o livro por ela, esse romance, que ele nem compreende as leis de Deus. Na verdade, muitos de nós também não compreendemos a lei de Deus. Se ele, que não professou nenhuma religião, se ele, que pressentia o Criador no seu coração, mas não o compreendia e não tinha absorvido nenhuma fé religiosa, não entende a Deus, nós não conseguimos entender também, mesmo sendo espíritos. Isso é interessante, porque canso de ver espíritas
com o Livro dos Espíritos, que está aqui claramente, que são as leis naturais, que eu vou dizer para você de onde começam. É o livro terceiro. Livro terceiro, Leis Naturais. Começa da pergunta 614. Não conseguem entender a Deus. Ficam ainda revoltados com a sociedade, revoltados com o homem, revoltados com as injustiças sociais, revoltados com as leis de destruição, revoltados com tudo. Então, se nós que temos à disposição o arsenal do bem, que é o que a doutrina espírita nos oferece, não compreendemos ainda a Deus, imagine esse nosso irmão, que nada sabe, né? Que se dedicou à ciência, à arte, à beleza das letras, não se interessou pelo Criador. Massinha colocou ali para nós, cremos, mas muitas vezes não aceitamos certas coisas. Por que né, Massinha, que o codificador coloca assim pra gente, olha, é porque compreendemos que cremos mais. Porque quando nós passamos a compreender, nós acreditamos. Passa a compreender, porque essa fé não é fé de acreditar, é de saber. Quando a gente sabe, é consciente. A André diz pra gente fé ativa, a Márcia diz falta de fé. Falta de compreensão, na verdade. E falta de nos colocar no nosso lugar. Porque quando a gente não compreende e não se entrega ao comando de Deus, é porque a gente está querendo estar no comando. E quando a gente está querendo estar no comando, é o seguinte, é que a gente fica querendo se colocar no centro, e todo mundo quer se colocar no centro. Aí todo mundo quer se colocar no centro, cada um dando cotovelada no outro, e aí vem o egoísmo, o egocentrismo, né? Quando nós nos colocamos no lugar que toca a nós e colocamos o Criador no meio, nós somos altruístas. Então a gente está naquele percurso assim, que tá lá no meio, aí você se afasta mais um pouquinho, dando mais espaço para Deus. Aí a gente se afasta, a gente volta, a gente se afasta, a gente se volta. Nesse dualismo aí entre o altruísmo e o egoísmo. Bom dia, Gilson, bem-vinda. E aí, como diz André ali para nós, conhecereis a verdade vos libertará. Claro, porque nós passamos a entender qual é o mecanismo de justiça das leis de Deus. Porque, olha, os espíritos trouxeram para nós no século XIX, continuam batendo na mesma tecla, que os espíritos mais ou menos superiores, ou seja, aqueles que já compreendem através da moral, da intelectualidade, eles estão vendo a problemática da vida por cima de um monte. Até lá na resposta, você está vendo lá de cima do monte e vê lá que está acabando o problema lá no final. A gente não consegue ver porque nós somos imediatistas. A gente quer ver o final do problema estando no começo da rua que tem 30 quilômetros. Você já quer ver, tem uma distância de 30 quilômetros para ver o final da rua, para ver no que vai dar. Quando nós nos colocamos por cima, a gente consegue perceber a dinâmica que vai ter um final feliz. Isso é tão interessante que até os espíritos que passam pela fieira da ignorância e que depois eles podem pegar a fieira do mal, eles vão acabar lá a estrada dele no final feliz. Qual é a fatalidade do homem? Qual é a fatalidade do espírito? Do homem não, que o homem é a morte. Mas qual é a fatalidade do espírito? A perfeição, a evolução. O homem não tem como escapar. Um dia ele vai amar. E na perfeição vai vir a felicidade, né? Evolução, perfeição, felicidade, ele vai amar, não tem jeito. Então, se nego bate o pé no chão, e eu não quero amar, eu não quero amar, eu não quero amar, eu tô contra Deus, porque Deus é um chato, não adianta. O pai tá ali tranquilão, sabendo que o filho só tá fazendo um caprichozinho, tá dando uma roladinha no chão, mas que ele tranquilo, sabe que a finalidade do seu filho é o amor. Ele não tem por onde correr. Amar, ele vai ter que me amar, você vai ter que me amar. Onde era uma música que tinha assim, você vai ter que me amar, vai ter que amar. Então,
Então, olha, se nós não conseguimos encarar as leis de Deus como ela deve ser, vocês imaginem outros espíritos que nada o sabem. Então, pegando a máxima aí que a Andrea nos colocou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, com certeza. Então, continuando aqui, a dona Ivone vai dizendo para ele, né? Como espírita que sou, que a dona Ivone vai vender o peixe dela, o que é que vocês acham? Ela não é boba nem nada, né? Ela vai vender o peixe dela. Então, como espírita que sou, acudimos nós, impressionada pelo tono de tristeza profunda com que quais frases eram pronunciadas. Eu vos afirmo, caro irmão, espírito de um médico, mesmo depois de abandonar o corpo carnal pela morte deste, poderá ainda exercer sacerdócio da medicina por muitas formas diferentes, das quais a mais comum é a do ditado mediúnico através dos chamados médiuns receitistas, para o tratamento da saúde de muitos doentes que ocorrem aos centros espíritas. E poderá também cultivar a ciência em geral, quer nas regiões do além-túmulo, quer na terra entre os homens, e estes, auxiliando discretamente em estudos e experiências da especialidade a que se dedicou, e assim, servindo ao progresso, à humanidade, a Deus, também se eleva honrosamente no próprio conceito. Perdão. Ela disse para ele assim, ó, meu irmão, você foi médico? Em vez de ficar chorando o leite derramado, você pode continuar trabalhando a sua paixão. Vocês sabem que as paixões também são boas, né, gente? Então, ele ter a paixão pela medicina é uma coisa boa. Então, você pode trabalhar o positivo da sua paixão pela medicina, doando do seu tempo ao próximo, mesmo como espírito, e se colocando à predisposição do bem, trabalhando pelo progresso, a humanidade e a Deus, e evoluindo e crescendo em si mesmo. Praticamente, ela dá esse puxão de orelha assim para ele, né? Dizendo assim, ele, ó, essa honra, minha senhora, ainda não me foi dado alcançar depois da morte. Disseram-me ser necessárias tantas e tantas qualidades pessoais para que tal seja permitido. Olha, disseram para ele, né, que ele precisava ter um monte de qualidade. Renovações, renúncias, e eu não me sinto ainda bastante forte para um novo curso de medicina, todo especial neste lado da vida. Olha, eu vou dar uma bala a quem me disser o porquê que ele não se sente ainda bastante preparado para esse novo curso de medicina todo especial nesse outro lado da vida. Sem que eu continue, vou dar um chocolate lindo, virtual, daquele que quando você morde sai o cremezinho de dentro. Por que que ele não está preparado? Porque ele está no centro. Porque ele está olhando para o umbigo dele. Ele está olhando para o seu sofrimento. E quando a pessoa está olhando para o seu próprio sofrimento, sem compreensão das leis de Deus, buscando justiça, ele está egocêntrico. Então ele faz assim, ó, não tenho tempo para isso agora. Ouço, infelizmente, muitas vezes isso. Pessoas que passam por atendimento fraterno, que estão passando por problemas difíceis. E que você percebe do outro lado que a pessoa tinha tempo, possibilidade de dar o seu tempo pelo próximo de qualquer modo. Existem várias maneiras, viu, gente, da gente dar o nosso tempo e através da fraternidade, da dedicação, de tanta coisa, N possibilidades a pessoa tem de ajudar o outro, que traria uma grande melhora psíquica para a pessoa, psíquica social, enfim, e a pessoa dizer, não estou preparada para isso agora. Não posso.
ela por dentro 95%. Mas dentro dela ela não pode. E aí demora para melhorar. Aí não tem solução. Porque você pode fazer novena, reza, macumba é um instrumento musical. Fazer feitiço, simpatia, nó de ponto, pular passão longuinho, ficar em jejum, fazer até chicotada nas costas, mas se você não quiser a transformação que vem de dentro da sua alma, não tem como fazer. Porque de fora para dentro vai ter ajuda, é aquela mão que ele puxa. Você já tentou pegar uma criança quando ela se joga no chão? A criança se joga no chão. Aí você pega pelo braço, levanta, menino. Ela não quer levantar. É fácil levantar ela? Às vezes é até impossível, a não ser que você se abaixe, pegue pelo braço, na marra e puxe, não é assim? Você não consegue. Pois é a mesma coisa. A pessoa que ela está querendo ajuda é como a criança que se joga no chão. Não tem como você pegar e levantar. A oração, a corrente, aquilo que seja, é a mão que está te dando o braço. Mas é você que vai ter que botar o pezinho no chão, outro pezinho, o joelhinho, a mão e dar um empurrão para que você se levante. Não tem como. Vibratoriamente não é possível. Até porque existe o livre-arbítrio. E os espíritos em si por si respeitam a sua vontade de estar como quiser estar. Né? Então, funciona mais ou menos assim. A Andréa colocou ali para nós. Tem uma frase que eu adoro. A vida não tem controle remoto, é preciso levantar para mudar o canal. É mesmo. É mesmo, Andréa, com certeza. E se tivesse o controle remoto, você teria que apertar, né? Teria que ter a vontade de apertar com o dedo, o botão. Ter vontade de apertar o dedo. Então, ele disse para ela: ainda não me sinto bastante forte para um novo curso de medicina, todo especial neste lado da vida. Aliás, vivo ainda na terra, mesmo como espírito, e não propriamente no além-túmulo. Prendo-me a um passado que me tortura e me encanta, que me desola, mas que também é a única recordação consoladora que me resta. E para suavizar tantas amarguras e tanta solidão, foi que procurei a vossa excelência, a fim de escrever algo que me distraia e ajude a esquecer. Qual é o objetivo do nosso irmão? Distrair-se, ficar chorando o leite derramado. O objetivo do nosso irmão, vocês vão compreender mais adiante com a continuação do capítulo, não era a divisão da sua história para que as pessoas aprendessem uma lição moral, não era. Ele estava com o intento de desabafar sua desgraça e contar para as pessoas as injustiças que ele sofreu para que ele inspirasse. Quem é que sabe a palavrinha mágica ligada a isso aí? Para que ele inspirasse aos outros piedade. Para que ele continuasse como vítima da sociedade, do acaso, do destino, do mundo, das injustiças, e não como coator do seu destino. Coator, porque tem Deus, né? Mas ele é partícipe, ele estava enfermiço. E nós vamos entender porque ele está propondo a Dona Ivone um romance espírita. Antes que eu continue o capítulo, tem condição dele passar um romance espírita pelo aquilo que a gente tem estudado? Quem estava nos capítulos anteriores do romance espírita percebeu todo o dissertado da Dona Ivone sobre a qualidade dos romances espíritas. Ele tem condição de mandar um romance espírita? Ele não tem. Ele não tem o mínimo de condição. Porque qual é o perfil de um romance espírita? Um romance mediúnico, ele tem que ter um perfil de fundo moral, de fundo doutrinário. Ele tem que demonstrar para as pessoas que, apesar de toda aquela desgraça, ela tem expectativa de felicidade. E que todas as
desgraças que ocorrem no romance, existe um porquê no passado. E que vai existir uma vitória no futuro. Esse é o perfil do romance verdadeiramente espírita. Então, Elcio disse ali para nós, falta-lhe esperança, força de vontade, moral elevado, porque ele estava olhando para ele, né? Na sua dor, ele não estava ainda, ele mesmo falou que ele estava vivendo na terra, vocês observaram isso? Vivendo na terra, aliás, vivo ainda na terra, mesmo como espírito, ele deixou bem claro. O Elcio diz ali para nós uma auto-obsessão, né? O Dudu diz assim pra gente, ele tá preso ainda, tá? Preso naquele filmezinho da vida dele que ele fica revivendo, porque ao mesmo tempo que é doloroso, ele se compraz. Onde foi que a gente viu isso? Quando ele diz assim, ó, prendo-me a um passado que me tortura e que me encanta. Se encanta ele é porque ele se apraz, não é? Quantos de nós ficamos remoendo o leite derramado? Aí a gente fica lembrando o passado para poder ficar sofrendo de novo. Nesse círculo vicioso. Então, ao mesmo tempo tortura, ao mesmo tempo a gente gosta. É uma situação doentia. Não é saudável. Porque a pessoa, o espírito eterno, consciente, né? O espírito que tem consciência, ele está sabendo que o passado é passado e que o presente é presente. Então, o pior processo para o espírito é a compreensão de que o passado ele tem que ficar no passado e ele tem que perdoar a si mesmo e perdoar também. Ele tem que perdoar a si mesmo e perdoar. Por que que os espíritos obsessores são cravados no ódio? Porque eles, sendo nesse estado como esse rapaz, no caso, né, desses assim vingativos, ele consegue ver somente a lesão que ele recebeu. Porque ele está tão focado naquilo ali, naquela autopiedade, naquele rancor, que ele não consegue ver nem a lesão que ele construiu num passado ainda mais remoto do que aquele. É quando vai se levar o espírito a rememorizar a sua situação pretérita para que ele entenda, e como diz um título de um romance de Zíbia Gasparetti, Nós Somos Todos Inocentes. Vocês já leram esse romance? Somos todos inocentes. Tirando as questões doutrinárias do livro, mas tinha um título sugestivo, porque era interessante. A pessoa assim que você via como mais criminosa tinha sofrido desgraças anteriores que a causou assim. Completo para vocês sempre, para quem não ouviu, que isso nos remonta a pergunta. Quem leu a pergunta 917 do Livro dos Espíritos? Eu agora vou pegar vocês. Quem estudou a pergunta 917, que é a resposta de Fenelon, que eu falei agora para vocês, que remonta novamente a pergunta de Fenelon, ou a resposta de Fenelon. Ninguém, ó, silêncio total. Quietinho, né, Dudu? A Diana, com certeza. Foi sobre egoísmo. A pergunta 917, qual é o meio de destruir o egoísmo? Eu não vou ler todo não, porque não vou ler, mas eu vou cair adiante, que é o ponto onde toca. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o torna egoísta. Porque sente a necessidade de colocar-se na defensiva, vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é levado a ocupar-se consigo, mais do que com os outros. Olha só, peguem essa frasezinha e reflitam por muito tempo. Porque o egoísta experimenta o egoísmo do outro, ninguém pensa nele, ele vai começar a pensar em si mesmo, né, gente? Aí o que acontece? Ele se torna mais egoísta. Então, ele passa a cuidar mais dele mesmo. Isso em todos os sentidos do espírito. Obrigado, viu, Dudu? O que colocou aí na tela pra gente. Você tava ligado, hein? Muito bem. Bem ligeiro, Dudu. Rápido no gatilho. Que remontando pra nós
a ideia de que tudo começa na educação. Então os espíritos não são assim? Eles não vão aprender, daí o que é que ele faz? Ele sofreu aquela lesão anterior e ele vai lesar adiante. Quem estudou conosco o livro Sexo e Destino sabe disso. Que todo mundo, do meio pro fim pro livro, já no final do livro, todo mundo aqui nessa sala ficou com a cara balançando, não foi? Muitos de nós ficamos chocados semanas. Alguns caminhavam pela casa para lá e para cá, não foi assim? Coçando a cabeça e dizendo, meu Deus do céu, como é que é possível um negócio desse? Como é que pode? Como é que pode? A pior figura da pessoa lá desumana, a que você diz assim, meu Deus, que bruxa, que bruaca, foi aquela que foi mais pisoteada, desiludida, maltratada por aquele que no aqui, no agora, era um espírito de luz. Pois é, né? Então, Fenelon, nada de braçada, quando diz para nós que, concluindo o nosso estudo de hoje, e então eu vou concluir com esses trechinhos para vocês, que a gente leve no nosso coração essa resposta do Fenelon, juntando com a dor que esse espírito está passando, que ele está olhando para dentro dele mesmo, né? Que ele está focando a sua dor pelo aquilo que ele passou. Então, focando, né? A dor que ele passou e compreendendo, porque é importante, eu acho assim excepcional, sabe? Que a gente some esses pontos, que a gente faça essas conexões, porque a doutrina espírita não é feita só de uma ciência que nos diz que a vida continua. Ah, a vida continua, tá, e daí? Tá, mas a vida continua e eu preciso compreender por que a vida continua, por que ela continuou ou por que ela vai estar continuando. Eu tenho que compreender esses mecanismos para que eu, na compreensão, para que eu conheça a verdade, como estava dizendo a Andréia, eu consiga me libertar do meu próprio egoísmo. E se vocês observarem todo o mecanismo de vocês mesmos, isso é incrível. Não precisa nem entrar nos romances. Se vocês observarem o mecanismo de vocês mesmos, se vocês observarem os mecanismos das pessoas que nós conhecemos por más, que a gente fala assim, poxa, fulano é tão ruim, tão mal, apronta, não sei o quê. Se você for remontar até mesmo, eu não digo nem reencarnatoriamente, mas até mesmo na infância da própria pessoa, você bota a mão na cabeça e fala, meu Deus do céu, tem razão. Aí você volta para Fenelon. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é que muitas vezes o torna egoísta porque sente a necessidade de colocar-se na defensiva, vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, de relações legais, de povo a povo e de homem a homem, e este pensará menos em si, quando vir que os outros pensarão nele. Sofrerá, sim, a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual transbordamento de egoísmo, é preciso verdadeira virtude para alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que quase sempre não o reconhecem. É principalmente aos que possuem essa virtude que o reino dos céus se acha aberto. A esses, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que no dia da justiça todo aquele que só houver pensado em si será posto de lado e sofrerá pelo abandono que será relegado. Não é importante, né, Gilson, a gente observar? Porque toda pessoa ela tem um histórico. Toda pessoa tem um histórico. E o histórico faz com que a gente senta a compaixão, institua a fraternidade. Porque um dia eu vi um irmão meu espírita botar no Facebook, e vocês me perdoem um minutinho a mais,
E ainda tem gente que quer defender esses criminosos. E se referia aos adolescentes violentos, aos menores que fazem de tudo mesmo, né? De desgraça que está acontecendo aí, coisas absurdas. E um outro tempo atrás, eu tinha visto um rapaz não espírita que tinha colocado uma imagem assim na central do metrô, no frio, no pleno inverno brasileiro, ali em São Paulo. Um monte de menino, um amontoado em cima do outro, na estação de metrô. Porque eles ficavam ali para pegar o calor, os vapores, e se aqueciam entre eles uns nos outros. E embaixo esse rapaz colocou assim: como é que podemos pretender dessas criaturas que eles respeitem os nossos bens, as nossas propriedades, se nós não conseguimos respeitar a eles? E é verdade. E nisso Fenelon disse assim, responde a isso, né? Com muita propriedade. Porque a gente, como diz Gilson, antes de apontar o dedo pro nosso irmão, a gente tem que ver o histórico que ele tem, de dores. E se não for agora, foi ontem. E Jesus traduziu isso para nós quando diz: não julgais para não serem julgados. E ele fez isso assim com muita propriedade, com autoridade perante a mulher adúltera, quando diz para ela: mulher, onde estão os teus julgadores? Rabi, eles foram embora. Então, se eles não te julgou, eu não te julgarei. Vai, não peque mais. E Fenelon diz para nós que vai ser através da influência moralizadora do exemplo e do contato. Nós estamos hoje com a infância construindo os homens de amanhã. Os homens caridosos do amanhã serão as crianças de hoje que vão cuidar de nós nos asilos quando outros nos abandonarão. São as crianças de hoje que serão os espíritos de amanhã, que vão ser obsessores ou não. E depois, o codificador completa, sendo ele também educador. Louváveis esforços são empregados para fazer a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que qualquer outra época. Não obstante, o verme roedor do egoísmo continua a ser a praga social. É um mal real, que se espalha por todo o mundo, do qual cada homem é mais ou menos vítima. Assim, é preciso combatê-lo, como se combate uma moléstia epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, remontando as causas do mal. Que se procure em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências patentes ou ocultas que excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então combatê-las, se não todas ao mesmo tempo, pelo menos parcialmente, e o veneno pouco a pouco será eliminado. A cura poderá ser demorada, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for cortado pela raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. É assim que eu concluo o pensamento do nosso estudo de hoje. Semana que vem, nós vamos ter outras oportunidades de falar. Reflitam nisso, condividam, passem adiante, leiam com seus parentes, mandem mensagens,
Condividam essas respostas aqui da 917, passem adiante, viralizem, porque vale a pena. Muito obrigada, gente.